Bora lá, alunos. Agora nós vamos falar de orbitais, estados de hibridização e suas respectivas geometrias. Para isso, precisamos recordar o que é uma ligação covalente. Uma ligação covalente ela é formada pelo compartilhamento de dois elétrons entre os átomos envolvidos na ligação química. Então, pegando aqui como exemplo o hidrogênio, número atômico 1, sua distribuição eletrônica 1s1, tem apenas um elétron. Então, eu tenho dois átomos de hidrogênio, cada um com o seu elétron. Esses elétrons estão sendo compartilhados, formando então o que nós chamamos de ligação covalente. Perfeito? Os elétrons dos átomos, eles existem em regiões de espaço, que são denominadas de orbitais atômicos. Então, os átomos formam ligações covalentes pela superposição desses orbitais atômicos. Pegando como exemplo o orbital S do hidrogênio. Esse orbital S tem um formato esférico, como se fosse uma bola de futebol. Então eu tenho aqui dois átomos de hidrogênio com os seus respectivos elétrons. Esses orbitais atômicos, os orbitais atômicos esféricos, eles se aproximam, ocorre a superposição deles e eu tenho agora aqui o meu orbital molecular com os elétrons sendo compartilhados entre aqui os dois núcleos dos átomos de hidrogênio, formando a molécula do gás hidrogênio de fórmula H2. Os orbitais atômicos S e P são os orbitais mais utilizados nas ligações covalentes presentes nos compostos orgânicos. São os mais utilizados. Os orbitais S, como eu já falei, são esféricos, está aqui o desenho dele, e os orbitais P, eles apresentam esse formato, tem dois lóbulos, mas na verdade um subnível P ele apresenta três orbitais P, chamados de PX, PY e o PZ. Vamos imaginar aqui dois eixos, eixo X, eixo Y e o eixo Z aqui saindo da tela do computador. Aí eu vou ter um orbital no eixo X, que é o PX, outro no eixo Y, que é o PY, e um terceiro orbital no eixo Z, que é o PZ. Então, um total aí de 3 orbitais P. Show de bola? Os átomos do segundo período, carbono, nitrogênio, oxigênio e flúor, eles apresentam um orbital S e 3 orbitais P na sua camada de valência. Esses orbitais, eles geralmente se misturam, formando orbitais hibridizados. Então, aí eu tenho 3 estados de hibridização, que é o sp3, o sp2 e o sp. Os orbitais hibridizados sp3 têm um total de 4 orbitais, eles são equivalentes, eles são iguais, são de igual aparência, formados pela mistura de um orbital S e 3 orbitais P. Por isso que são chamados de orbitais hibridizados sp3. S elevado a 1, um orbital S e 3 orbitais P. Esses 4 novos orbitais têm uma forma diferente dos 4 orbitais originais, considerando aí o S esférico e o P no formato de 2 lóbulos. Aí eu tenho aqui essa disposição dos orbitais no espaço quando eles estão hibridizados do tipo sp3.
Já os orbitais hibridizados do tipo sp2, eu tenho um total de 3 orbitais, eles são equivalentes e de igual aparência, são formados pela mistura de um orbital s e 2 orbitais p, por isso que é sp2, um orbital s e 2p, e de novo, esses 3 novos orbitais têm forma diferente dos 3 orbitais originais. A disposição deles no espaço é essa aqui, ó, cada lóbulo representando um orbital hibridizado. Já o orbital hibridizado do tipo sp tem um total de 2 orbitais, de novo são equivalentes de igual aparência, formado pela mistura agora de um orbital s e um orbital p. Por isso que ele é sp, ó, s elevado a 1, p elevado a 1, um orbital de cada tipo. E de novo, esses 2 novos orbitais têm um formato diferente dos orbitais originais, que no caso aqui a sua disposição no espaço vai ser essa daqui. Cada orbital hibridizado ele pode ser utilizado para formar uma ligação química ou para acomodar um par de elétrons isolados. Então tem essas duas funções. Agora, como é que eu calculo o número total de orbitais hibridizados que contém os elétrons de valência de um determinado átomo? Eu preciso saber quantos outros átomos estão ligados ao átomo analisado e quantos pares de elétrons isolados o átomo analisado possui. Preciso dessas duas informações para saber o número total de orbitais hibridizados. Vamos pegar aqui um exemplo da molécula do metano, né, CH4. Como é que eu descubro que o estado de hibridização do carbono na molécula do metano é sp3? Então, eu estou querendo analisar o carbono. Ele está ligado, segundo a fórmula molecular, a 4 átomos de hidrogênio. Então, vamos lá. Para saber o número total de orbitais hibridizados, que contém os elétrons de valência do carbono, eu tenho que saber quantos outros átomos estão ligados ao átomo analisado, que é o carbono. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 hidrogênios ligados ao carbono. Então, eu tenho um total de 4 átomos ligados ao carbono. Quantos pares de elétrons isolados o átomo de carbono possui? Se a gente pegar a aula de carga formal, nós vamos ver que nós não temos nenhum par de elétrons isolado no átomo de carbono. Então, 4 mais 0 tem um total de 4 orbitais hibridizados. E toda vez que eu tiver 4 orbitais hibridizados, o estado de hibridização do átomo vai ser sp3. Foi a mistura de um orbital s com 3 orbitais p. A molécula de amônia, ela também apresenta o nitrogênio, né? O átomo de hidrogênio também apresenta hibridização do tipo sp3. Agora, como é que eu descubro isso? Vou descobrir fazendo essa continha aqui no número total de orbitais hibridizados. Então, vamos lá. Qual é o número total de orbitais hibridizados que contém os elétrons de valência? Quantos outros átomos estão ligados ao nitrogênio? Então, eu tenho aqui, ó, 3 hidrogênios ligados ao nitrogênio. Então, eu tenho um total de 3 átomos. Quantos pares de elétrons isolados o átomo analisado, o nitrogênio, possui? Pegando de novo a aula lá de carga formal, nós vamos ver que o nitrogênio aqui apresenta um par de elétron isolado, então vai ser 3 mais 1, de novo, 4 orbitais hibridizados, então o estado de hibridização também vai ser sp3. O oxigênio, né, da molécula de água também apresenta estado hibridizado do tipo sp3, e para determinar que realmente esse é o estado de hibridização, nós precisamos descobrir o número total de orbitais hibridizados, que contém os elétrons de valência. Quantos outros átomos estão ligados ao átomo de oxigênio? Na molécula de água eu tenho 2 átomos de hidrogênios ligados ao oxigênio, 2.
Quantos pares de elétrons isolados o átomo de oxigênio possui? Pegando de novo a aula de carga formal, o oxigênio vai apresentar, nesse caso, 2 pares de elétrons isolados, então vai ficar 2 mais 2, um total de 4 orbitais hibridizados, então o estado de hibridização do oxigênio, de novo sp3. Agora, como é que eu chego à conclusão que o carbono da molécula de formaldeído tem um estado hibridizado do tipo sp2? Eu tenho aqui o carbono, ele faz 4 ligações, então uma dupla com o oxigênio, uma simples ligação com o hidrogênio e outra simples com o outro hidrogênio. Então nós precisamos calcular o número total de orbitais hibridizados que contém o elétron de valência. Então precisamos saber quantos outros átomos estão ligados ao carbono. Tenho um oxigênio e 2 hidrogênios, um total de 3 átomos. Quantos pares de elétrons isolados o átomo de carbono apresenta? Nenhum par de elétrons isolado. Toda vez que o carbono estiver fazendo 4 ligações, ele não apresenta par de elétrons isolado. Então 0, 3 mais 0, 3, um total de 3 orbitais hibridizados. Então o estado de hibridização é sp2. Foram misturados um orbital s com 2 orbitais p. E aqui a molécula do ácido cianídrico, o carbono apresenta um estado de hibridização do tipo sp. Como que a gente calcula isso? Eu tenho aqui a molécula do ácido cianídrico, ó, o carbono fazendo as 4 ligações dele, uma tripla com o nitrogênio e uma simples ligação com o hidrogênio. Então, precisamos calcular o número total de orbitais hibridizados, que contém os elétrons de valência. Para isso, nós temos que somar a quantidade de outros átomos que estão ligados ao carbono. Tenho um hidrogênio e um nitrogênio, 2 átomos, com a quantidade de pares de elétrons isolados no átomo que eu estou analisando, que é o carbono. O carbono fazendo 4 ligações, não tem nenhum par de elétrons isolado, então 2 mais 0, 2. 2 orbitais hibridizados, então a hibridização do tipo, o estado de hibridização do tipo sp, houve a mistura de um orbital s com um orbital p. Nós vimos até agora, então, os 3 estados hibridizados, sp3, sp2 e sp. O estado hibridizado do tipo sp3 pode ser encontrado no carbono, fazendo 4 simples ligações, ou seja, 4 ligações do tipo sigma. Podemos encontrar esse estado hibridizado também no nitrogênio, onde ele faz 3 ligações simples, 3 ligações sigmas, e apresenta um par de elétron isolado, ou no oxigênio, com 2 ligações simples, 2 ligações sigmas e 2 pares de elétrons isolados. O estado de hibridização do tipo sp2 é encontrado no carbono, que faz uma dupla ligação e 2 simples, ou seja, apresenta 3 ligações sigmas e uma ligação pi. Lembrando que toda ligação dupla é formada por uma ligação pi e outra ligação sigma. E o estado hibridizado sp, ele é encontrado no átomo de carbono, que faz uma tripla e uma simples ligação ou 2 duplas ligações. Por quê? Nesses 2 tipos de caso. Quando eu tenho uma dupla, nós já vimos que uma é π e a outra é sigma. Então, todo carbono que está hibridizado do tipo sp, ele apresenta 2 sigmas e 2 πs. E a mesma coisa a gente encontra nesse caso aqui. Ó. Quando a ligação é simples, ela é do tipo sigma, e quando ela é tripla ligação, 2 são π e uma é sigma. Então, tenho também a mesma situação, 2 sigmas e 2 π. Agora nós vamos ver a parte da geometria desses estados de hibridização. Ela é determinada por essa teoria, teoria da repulsão dos pares de elétrons da camada de valência. Essa teoria diz
que os elétrons da camada de valência eles devem ficar mais distantes possíveis um do outro, para ter uma menor repulsão. Então está aqui a definição. Ó, todos os orbitais que contêm elétrons da camada de valência querem ficar o mais afastado possível um dos outros, com o objetivo de ter uma menor repulsão, entre eles. Quanto mais distantes os elétrons ficarem um do outro, menor vai ser a repulsão. Então, no caso do estado hibridizado do tipo sp3, a geometria que satisfaz essa condição da teoria é a geometria tetraédrica. No estado hibridizado do tipo sp2, é a geometria trigonal plana, e no estado hibridizado sp, é a geometria chamada de linear, onde os dois orbitais estão aí na mesma direção. E para resumir tudo, resumir estado de hibridização com geometria e número de pares de elétrons isolados, nós temos essa tabela aqui. Nós vimos 3 moléculas que apresentam hibridização do tipo sp3. Uma sem nenhum par de elétrons livres, que é o caso do CH4. A outra que apresenta um par de elétrons livres, que é o caso da amônia. E a última com 2 pares de elétrons livres, que é o caso da água. Tá? Então, eu tenho aqui no caso do CH4, eu tenho que desenhar agora o carbono com a geometria tetraédrica. Tá? Então, eu tenho aqui os 4 hidrogênios dispostos de forma tetraédrica. Quando eu represento a ligação por um traço, eu quero representar que a ligação está no plano do papel, no plano da tela do computador. Quando eu desenho ela na forma de cunha, eu quero demonstrar que essa ligação está para frente do plano do papel. E quando eu desenho ela tracejada, ela está para trás do plano do papel. Então, estou formando aqui um tetraedro. Eu tenho uma base triangular, eu vou ter mais um lado triangular, mais outro lado triangular, e lá atrás um lado triangular formado aqui, por esses 3 átomos de hidrogênio. Formei uma figura, formei um tetraedro, por isso que a geometria é chamada de tetraédrica. Já no caso da amônia, eu tenho uma ligação de nitrogênio com hidrogênio no plano do papel, uma para fora e a outra para dentro. O quarto orbital, ele é ocupado por um par de elétrons livres. Está aqui, um par de elétrons livres. Então, eu posso chamar essa geometria da molécula de amônia de tetraédrica? Posso, desde que eu fale que a geometria é tetraédrica com um par de elétron isolado. Beleza? Posso chamar de tetraédrica, desde que eu acrescente com um par de elétrons isolado. Ou eu posso chamar também apenas de piramidal, porque chamando de piramidal eu estou considerando só os átomos, né? Eu vou ter aqui uma base triangular e esses 3 lados aqui formando uma pirâmide de 3 lados, então por isso que a geometria é chamada de piramidal. No caso da água, eu tenho um oxigênio ligado a 2 hidrogênios, então vamos colocar os hidrogênios, posso colocar em qualquer lugar, mas vamos colocar o hidrogênio aqui na ligação que está para frente do plano e o outro que está na ligação para trás do plano. Então eu vou ter um par isolado nesse orbital e outro par isolado nesse orbital. Então eu posso falar que a geometria da água é tetraédrica? Posso, desde que eu fale que ela é tetraédrica com 2 pares de elétrons isolados. Tá? Posso chamar
a geometria dessa forma, tetraédrica com dois pares isolados, ou posso chamar apenas de geometria do tipo angular, porque eu tenho essas ligações do hidrogênio com o oxigênio, formando um ângulo que é diferente de 180 graus. Beleza? Agora vamos passar para dois casos de estados hibridizados do tipo sp2. Um com nenhum par de elétron livre, isolado no átomo que nós estamos analisando, que é o caso que nós vimos do formaldeído. Então está aqui, ó. Eu tenho aqui os 3 orbitais, um fazendo ligação com oxigênio e os outros 2 com hidrogênio. Eu tenho aqui todas essas ligações no mesmo plano, formando aqui um triângulo. Por isso que nesse caso a geometria é chamada de trigonal plana. E o outro caso de estado hibridizado sp2 é quando nós temos um par de elétrons isolado, e a molécula que representa muito bem isso é a molécula do anidrido sulfuroso, que é o SO2. Ó. Ela está ligada a 2 átomos de oxigênio, e aqui nesse orbital ela tem um par de elétrons isolado. Então, considerando só os átomos, ó, os 2 oxigênios e o enxofre, eles estão bem parecidos aqui com a molécula de água. As ligações entre os átomos estão formando um ângulo que é diferente de 180 graus. Então, eu vou ter a mesma geometria da molécula de água, geometria angular. E o último caso, que é o estado hibridizado sp, que nós vimos aqui na molécula do ácido cianídrico. Eu tenho 2 átomos ligados ao nitrogênio, e eu já chamo essa geometria linear. Toda vez que o estado hibridizado de um átomo for sp, a sua geometria vai ser linear, porque as ligações estão na mesma direção, formando um ângulo entre elas de 180 graus. A mesma geometria e o mesmo estado hibridizado eu observo na molécula do gás carbônico, na molécula do CO2, onde o carbono está fazendo 2 duplas ligações. Também tem um ângulo aqui de 180 graus entre as ligações, então a geometria também vai ser linear. Beleza, galera? Então aqui acabou essa parte de orbitais, estado de hibridização e geometria, e até a próxima.